Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Olá, meus amores! Dando continuidade ao nosso conteúdo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, das obrigações pecuniárias, obrigações de pagar, certo? Nós já vimos um quadro na apostila em que nós temos dividido esse conteúdo em 3 fases. A primeira fase é a fase de petição inicial, citação, ou pré-penhora ou arresto. Já enviamos um vídeo com essas explicações. Considerando que o objetivo de um processo de execução para pagamento de quantia é penhorar bens do devedor, tá? E aliená-los a fim de obter o valor para pagamento daquele crédito irrealizado. Okay? Então, nós já vimos que penhora é uma constrição judicial de bens do devedor executado no curso de um processo de execução, e a ideia é bloquear esses bens, né, por ato judicial, constrição, bloqueio, para que esses bens futuramente sejam alienados a terceiro ou ao próprio credor, conforme nós veremos na parte de alienação, para que esse valor seja objeto de satisfação do crédito. Então, hoje nós vamos falar mais sobre a segunda fase, sobre a penhora. Por que a segunda fase? Nós já tivemos a primeira fase para compor a relação jurídica obrigacional, que é a petição e a citação. Não havendo citação, encontrando bens do devedor, face a pré-penhora, que é chamada de arresto, no artigo 830. Isso nós já vimos esse conteúdo. E nós já vimos também que para que seja efetuada uma penhora, é necessário que haja a citação válida. Apenas após a citação válida do devedor, conferindo ele um prazo de 3 dias para pagamento voluntário, se ele não o fizer após esses 3 dias, passa-se a segunda fase, que é a constrição de bens, que continuam sendo de propriedade do devedor, apenas para discutir valor, se aquele conjunto de bens penhorados ou aquele bem penhorado é suficiente para se alienar, pagar o valor da dívida, as custas do processo e os honorários advocatícios, correto? Bem, como que se processa essa penhora? Após essa constrição de bens, ela é formalizada por meio de auto de penhora. É um documento em que são descritos, primeiro, a data, né, o local em que foi realizada essa constrição judicial, essa penhora, os nomes do exequente e do executado e a descrição dos bens penhorados, as suas características e a nomeação de um depositário. Falaremos logo a seguir sobre esse depositário. Mas no momento nós estamos falando que a formalização dessa penhora é por meio de um auto de penhora. Vocês podem ler o artigo 838 do CPC, correto? Muito bem. Essa penhora ela é considerada perfeita com a apreensão desses bens e depósito. Esse depósito pode ser depositado em mãos de um depositário judicial. Vamos dar um exemplo? Se penhora, por exemplo, um automóvel, é possível que o juiz determine que uma garagem de aluguel, onde ficam guardados veículos para locação, aquele proprietário daquela garagem fica como depositário. Ele é obrigado a cuidar do bem e devolvê-lo assim que o juiz determinar. Mas é possível ainda, pelo artigo 840, que esses bens fiquem depositados com o próprio exequente ou o executado, tá? Ele se torna, por exemplo, se for executado, ele é proprietário de um bem penhorado, ele também é depositário, ele tem o dever de guardar, conservar aquela coisa depositada. Se for exequente, ele também, além dele ser credor daquela obrigação, supostamente, que pode ser embargado e o juiz reconhecer os embargos, ele também se torna depositário. Se for um terceiro, o terceiro é depositário. Em algumas situações ele pode até receber por esse trabalho de conservação, cuidado da coisa, a depender da coisa penhorada, tá? Está no artigo 840. Muito bem,
formalizada a penhora. Como que se formaliza? Com a lavratura do auto de penhora ou do termo de penhora, que é o documento que nós acabamos de falar, que está no artigo 838. Formalizado, o artigo 841 diz que será imediatamente intimado ou executado, tá? Aquele que é o devedor, que está sendo executado num processo de execução, cujos bens foram penhorados, necessariamente ele precisa ser intimado. Primeiro, para que ele é intimado? Para ele não dispor do bem, para ele não vender, não alienar. Segundo, para que ele possa exercer o direito de pedir a modificação dessa penhora, a substituição dessa penhora, a redução da penhora, ou até mesmo para que ele possa se defender pedindo, dizendo que aquele bem que foi penhorado nem é dele. Tem várias situações, ele precisa da intimação. E da data dessa intimação, ele tem um prazo de 10 dias contados dessa intimação para requerer a substituição da penhora. Na apostila que eu mandei para vocês, tem o tópico 3.1 que fala sobre esse pedido de substituição da penhora. Gostaria de chamar a atenção de vocês que o artigo 847, ele dá a prerrogativa para o executado. Artigo 847 diz que o executado pode, no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que lhe comprove que será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Lembra do artigo 805 que nós já estudamos ele, que diz que quando por vários meios puder ser feita a execução, será feita pelo meio menos gravoso para o executado, né? E que também não ofereça também prejuízos, né, para o credor exequente. É preciso que seja uma execução equilibrada. Fundado nesse artigo 805 é que ele pode pedir a substituição do bem. Então veja lá, o artigo 805, o parágrafo único dele diz: o executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos. Ou seja, se porventura o executado requerer a substituição do bem penhorado, ele necessariamente precisa demonstrar que será menos onerosa para ele. Por quê? Lembrando daquele exemplo que eu já dei no outro vídeo passado, quando se penhora, por exemplo, dinheiro depositado na conta de uma empresa. Se ela demonstra que ela tem um terreno, que ela tem um automóvel, um outro bem, que é de fácil alienação, que não vai trazer tanto prejuízo para o exequente, o credor, ele demonstrando que a penhora daquele valor depositado lhe trará prejuízos, justificando que aqueles valores seria para o pagamento dos funcionários, para cobrir a folha de pagamento, ele tem que necessariamente indicar outro bem. Lembra? Então é baseado nesse princípio que está disposto no artigo 805. E aí o artigo 847, que nós estamos nos referindo, está dizendo desse direito do executado requerer a substituição do bem penhorado. Mas ele precisa demonstrar, né, que ela será menos onerosa para ele. Por quê? Não é porque ele quer, porque para ele quer continuar com o dinheiro, por exemplo, na conta. Tem que ter um motivo razoável que demonstre que aquele bem que ele está oferecendo em substituição não trará também prejuízos para o executado. Então, pode pedir? Pode. Qual que é o prazo? 10 dias. Contados de quando? Da intimação da penhora. O que ele vai pedir? Para trocar o bem que foi penhorado. Se esse bem for efetivamente trocado, se o juiz deferir, tem que lavar um outro auto de penhora. Okay? E aí no artigo 847, ele fala sobre, nos incisos de 1 a 5 e os seus parágrafos, ele diz como é o procedimento. A situação é o seguinte: ele faz o pedido, ele dá as motivações dele, necessariamente ele precisa indicar qual é o outro bem que ele está pedindo a substituição, porque fala de substituição, não pode ser um pedido genérico. Ele precisa demonstrar que
que o pedido dele é razoável, né, que não vai trazer prejuízo para ele e vai ser, para o credor, vai ser menos oneroso para ele. Então ele tem que indicar um bem. Se esse bem for um bem imóvel, ele tem que juntar a matrícula do bem. Se for um automóvel, ele tem que juntar o documento do bem, tem que dizer onde está esse bem, tem que descrever esses bens. Então é isso que os incisos do artigo 847 falam. Quando ele faz esse pedido, o credor exequente tem que ser intimado para manifestar acerca desse pedido. E aí, qual é o prazo? O prazo é de 3 dias. Então, ele tem 10 dias para pedir a substituição, o devedor. O credor exequente tem que ser intimado do pedido do executado. E ele, se ele discordar daquele pedido, ele tem 3 dias da intimação para impugnar o pedido. Está no artigo 853, certo? Imagine que ao impugnar, ele fala, não concordo com a substituição requerida pelo executado, ele tem que dar as razões dele. Quais são os motivos? Por que ele acha que não deve ser deferida a substituição da penhora de forma fundamentada? Se ele não manifesta, entende-se que ele está concordando. Mesmo assim, o juiz vai avaliar o pedido do executado, vai ponderar de ofício, porque ele vai deferir ou não, tem que ser motivado, certo? E aí vamos imaginar que o credor, ele impugna aquele pedido. As razões que ele manifestar, dependendo, ele tem que juntar documentos para provar aquilo que ele está dizendo, né? E aí, se ele juntar novos documentos, trazer uma alegação nova, o credor, o executado novamente terá direito de manifestar. Isso é o contraditório, ok? Bom, muito bem. Se o juiz acolher o pedido, ele vai determinar que lave um novo auto com aquele bem que foi indicado a substituição. Se ele indeferir o pedido, mantém-se aquele bem inicialmente executado. Dessa decisão de deferir ou não, cabe um recurso chamado agravo de instrumento, que nós vamos estudar no último bimestre, os recursos, ok? Muito bem, tudo isso no artigo 847. O artigo 848 fala de um direito que ambas as partes têm direito de substituir o bem à penhora. Então, no 847, fala do direito do executado que teve um bem penhorado pedir a substituição, indicando um outro bem a penhora para substituir aquele no prazo de 10 dias contado da intimação. O artigo 848 diz que as partes poderão requerer a substituição da penhora. Então, esse direito aqui já cabe tanto ao exequente quanto ao executado, com as razões nomeadas no artigo 848. Por exemplo, se ele não obedecer a ordem legal. No último vídeo nós falamos do artigo 835, que fala a ordem preferencial de penhora. Imagine que ele tem o primeiro bem, que seria principal, seria dinheiro, penhora online de dinheiro, depositado em instituição financeira. Se aquele devedor tem bens depositados, tem dinheiro depositado, e faz uma penhora de um veículo, então esse veículo está lá no 4º lugar, então ele pode dizer, olha, ele tem dinheiro aplicado ou depositado e não obedeceu a ordem. Pode ser um dos motivos do exequente pedir a substituição. Pode também não incidir sobre bens, por exemplo, que já tem um penhor, uma garantia real naquele contrato. Imagine que eu faço um financiamento fora de um processo. Na vida real, faço um financiamento numa instituição financeira. Um financiamento rural, por exemplo, para comprar gado ou para financiar uma plantação. Eu vou dar em garantia uma coisa móvel, então é penhor. Vou dar gado, né? Depois, o devedor não paga o banco. O banco tem um contrato. O contrato é considerado um título executivo extrajudicial. Então, aquele banco vai ajuizar uma ação de execução. Então, o código diz que, preferencialmente, vai penhorar aqueles bens que foram objetos de garantia lá no contrato, os bens penhorados. Se não foi, o credor pode pedir a substituição do bem. Então, são várias
possibilidades que dão autoridade tanto para o credor quanto para o devedor pedir a substituição do bem, tá? No artigo 848. E também tem uma outra possibilidade de substituição da penhora, que é aquilo que diz, o artigo 850 fala de redução ou ampliação. Na verdade, não é bem uma substituição, tá? É uma modificação para mais ou para menos. Imagine, se o credor exequente, verificando após a avaliação daquela coisa penhorada, que não foi suficiente para o pagamento da dívida e também as custas do processo e honorários do advogado do exequente. Então ele vai pedir que haja um reforço, uma ampliação daquela penhora, tá? Porque a coisa penhorada deve ser avaliada. Se o oficial de justiça que fez a avaliação, que fez a penhora, não entender que ele tem capacidade para avaliar, se for uma coisa, um bem que é diferente, que não tem na região, que não haja possibilidade nem por meio da internet avaliar, o juiz pode determinar que um perito faça essa avaliação. Uma pessoa que entende daquela coisa. Vamos supor que penhoram uma joia preciosa, então é preciso que uma pessoa que tem conhecimento de pedras preciosas, de joia, faça essa avaliação. Quando aquela coisa penhorada já foi avaliada, a gente saberá se aquele valor é suficiente para saldar a dívida, custos e honorários. Se não for, o exequente pode pedir um reforço dessa penhora. Pode penhorar mais bens para reforçar ou pode substituir por uma coisa mais valiosa. Também, se for penhorado, o valor for muito acima da dívida, somados aos honorários e às custas, o devedor executado pode pedir a redução da penhora. Então, considerando que a coisa penhorada pode ser de um valor muito alto, ele pode pedir para reduzir. Por exemplo, se penhoram 100 cabeças de gado e 80 seriam suficientes, ele pede para reduzir. Mas se for uma coisa indivisível, por exemplo, que se penhora um apartamento e o valor dele é muito acima, então ele pode pedir para substituir por uma coisa cujo valor aproxime do valor da dívida somado às custas e os honorários, ok? Isso está no artigo 850. E aí, nós falamos agora sobre essa substituição da penhora, seja para substituir a coisa penhorada, seja para ampliar ou reduzir a penhora, certo? Muito bem. No próximo vídeo eu vou falar sobre as espécies de penhora, ok? Então esse vídeo é para apenas falar sobre essas modificações legais da coisa penhorada. Eu espero que vocês tenham um bom estudo e lembrando que esse conteúdo está na primeira apostila que eu enviei para vocês, cujo o título da apostila é Execução para obrigação de pagar quantia fundada em título executivo extrajudicial. Quero lembrar para vocês também que essa disciplina sobre substituição da penhora, ela poderá ser utilizada lá no cumprimento de sentença, que é a execução fundada em título judicial. Essas regras sobre penhora são todas aplicadas subsidiariamente nas obrigações de pagar fundadas em título judicial, quando a gente vai fazer esse cumprimento de sentença, tá certo? Um abraço a todos, saudades, estudem, meus amores!